tudo bem com vocês? Vim trazer um vídeo para vocês aqui falando sobre uma história. Vim trazer uma mensagem ao seu coração. Vim trazer hoje a história do profeta Eliseu e a mulher de Sunem, que é uma história muito linda, que traz muitos significados para as nossas vidas, né? A gente pode tirar várias lições dessa história, porque é uma história inspiradora para todos nós. E essa história está baseada no livro de 2 Reis, o capítulo 4, o verso 8 em diante. Quem quiser conferir a história está lá. E a Bíblia vai nos contar da história de Eliseu e a mulher de Sunem, uma história, como eu já falei aqui, inspiradora para todos nós, que traz muitas lições para as nossas vidas. Eu vou ler só o verso 8, certo? Só para a gente ter a noção de como aconteceu. E diz assim: Eliseu e a mulher de Sunem. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Então, quando Eliseu foi à cidade de Sunem, essa mulher que morava lá, ela convidou o profeta Eliseu para fazer uma refeição na sua casa. E o profeta foi e fez a refeição na casa dela. Só que a partir daquele dia, todas as vezes que o profeta ia até aquela cidade, o profeta ficava na casa daquela mulher. Aquela mulher, ela se agradou do profeta. A Bíblia relata que ela chegou para o seu marido e falou: vamos fazer um quarto para este homem, porque ele parece que é um homem de Deus. Né? Ela sentiu que aquele homem era diferente. E ela falou: vamos fazer um quarto, né, em cima, na parte de cima, colocar uma cama, um banco, vamos colocar uma lamparina para ele, para quando ele chegar nessa cidade, ele ter um lugar para ele ficar, para que ele possa se sentir bem, para que ele se sinta, né, acolhido. Então vamos fazer esse quarto para esse homem. E o esposo dela, né, fez o que a mulher havia sugerido. Eles fizeram, né, o quarto assim como a mulher gostaria que fosse feito. E toda vez que o profeta ia até aquela cidade, ele ficava na casa daquela mulher e aquela mulher o recebia, fazia alimento para ele, né? Ela recebia ele muito bem. Não somente ele, como também um servo do profeta que andava com ele, que era Geazi. A Bíblia vem dizer que um certo dia o profeta começou a se questionar: o que eu posso fazer por essa mulher, sendo que ela é tão boa para mim? Sabe, quando alguém é bom com a gente, é solícito e a gente quer retribuir aquela bondade? O profeta queria retribuir a bondade daquela mulher, né, para com ele. E o profeta chamou o seu servo Geazi e falou: Geazi, tente descobrir o que essa mulher necessita, porque eu quero fazer algo por ela. E o profeta começou a se questionar: será que ela quer que eu vá falar com o rei em favor dela? Ou com o comandante do exército? Porque naquela época os profetas, eles tinham, né, uma autoridade, eles tinham uma credibilidade junto aos reis, junto aos comandantes, né, porque era um homem respeitado, um homem de Deus. E ele, né, começou a se questionar: será que ela quer que eu fale algo com essas pessoas por ela? Então ele pediu para Geazi descobrir qual era a necessidade daquela mulher, por ela estar fazendo tantas coisas boas por eles, ter aquele trabalho de receber eles, de alimentá-los, enfim, ele queria, né, de certa forma, retribuir a bondade dela. E quando Geazi, né, servo do profeta, né, interrogou aquela mulher, ela falou que não tinha nenhuma necessidade, que ela não precisava de nada. E Geazi, né, foi falar com o profeta e falou: olha, a mulher falou que não precisa de nada, ela não tem nenhuma necessidade. A mulher era rica, né? Algo financeiro, ela não tinha necessidade, porque uma pessoa rica, ela consegue suprir as suas necessidades financeiras. Então, sendo na parte financeira, ela não tem, né? E a gente percebe aqui pelo verso que financeiramente ela não precisava de nada. Então, foi que Geazi falou assim: olha, eu percebi que essa mulher não tem filho e que o seu esposo já é velho. E aí o profeta disse: então é aí a necessidade dela. Quando o profeta falou com ela, o profeta foi e disse: olha, daqui a 1 ano você vai ter um filho. E ela disse: não minta para mim.
Depois de um ano, aquela mulher engravidou. No mesmo período que o profeta falou, ela engravidou e teve um filho, assim como foi profetizado. Essa criança cresceu e chegou um dia que essa criança teve uma dor muito forte. A criança foi até onde seu pai estava, né, trabalhando, sentiu uma dor muito forte e ali a criança passou muito mal. O pai pediu para levarem a criança, né, para casa e ao chegar em casa a criança faleceu. A mãe da criança pegou aquele menino e colocou em cima da cama do profeta. Aquela mulher, ela começou a movimentar o mundo espiritual. Aquela mulher começou a exercer uma fé muito grande. Além disso, nós percebemos em toda a história e trajetória dessa mulher que ela era uma mulher sensata, uma mulher que não falava da sua vida para ninguém. Até mesmo quando o profeta questionou qual era a necessidade dela, bem no início da história, ela não falou qual era a sua necessidade, porque ela era uma mulher que falava pouco. A gente percebe no verso que ela era uma mulher de poucas palavras, que não gostava de expor a sua vida para as outras pessoas. E naquele momento que seu filho estava morto, ela sentiu a dor, ela estava sofrendo, mas ela não se desesperou, ela não ficou gritando. Por mais que aquela mulher estivesse desesperada, porque com certeza ela estava desesperada. Gente, o amor de Deus é comparado com o amor de uma mãe, né? Então é um amor muito grande. Uma mãe, ao ver seu filho morto, ali acabou a vida para ela, né? Eu já tive filhos que morreu na barriga e nasceu morto. E eu sinto até hoje, sabe? E eu sinto ainda até hoje. Imagina uma mãe que conviveu com um filho por tanto tempo, como que não é essa dor? Eu acho que não dá nem pra mensurar, né? O tamanho da dor de uma perca de um filho. E aquela mulher, ela estava desesperada, porém ela não estava falando do seu problema para as outras pessoas, ela não estava gritando, ela não estava chamando a atenção das pessoas, nem mesmo para o seu esposo ela chegou a falar. Então a dor da perda de um filho é uma dor muito grande e aquela mulher estava triste, estava desesperada. Dentro do coração daquela mulher, aquela mulher estava com o coração dilacerado, mas ela não chamou a atenção nem mesmo do seu marido, ela apenas falou com seu esposo para preparar um animal, pois ela iria até o profeta. O esposo dela ainda falou, mas é sábado, né? Eles guardavam sábado, é lua nova, você vai viajar. E ela falou, mas eu vou. E o esposo dela preparou o animal, né? E ela foi rapidamente até a terra onde o profeta estava. A Bíblia relata que quando o profeta viu ela de longe, o profeta pediu que o seu servo fosse até ela para entender o que estava acontecendo, porque ele se admirou. Ele falou assim, olha a mulher de Sunem aqui, vá até ela e pergunta como está o seu esposo, seu filho, como ela está. E assim, né, Geazi foi, o servo do profeta, ao encontro da mulher e perguntou, como você está? Está tudo bem com você, com seu esposo, com seu filho? E ela respondeu, vai tudo bem. Foi a resposta daquela mulher. Mais uma vez a gente percebe que aquela mulher era muito sensata. Uma mulher que não falava da sua vida para ninguém. Ela tinha uma direção certa para quem ela iria contar o seu problema. E quando ela chegou perto do profeta, ela se lançou aos pés do profeta e começou a chorar. Ali ela se derramou. Ali ela sentiu que podia chorar, que podia se abrir. E ela chorou. E nesse momento o servo do profeta tentou tirar ela, né, dos pés lá do profeta. E o profeta disse, não, deixe essa mulher. Ela está com a alma muito triste. Ela está desesperada, deixa ela. E ele deixou ela, né, e ela continuou chorando. Ela olhou para o profeta e falou, por acaso eu te pedi algum filho? Até aquele momento Deus não havia revelado ao profeta o que estava acontecendo. Até mesmo Deus respeitou o silêncio daquela mulher. Olha só, até mesmo Deus não revelou ao profeta o que estava acontecendo. Né? Se a mulher estava em silêncio, Deus também permaneceu em silêncio. E o profeta disse assim, até agora Deus não me falou o que foi que aconteceu. O que aconteceu com você? E naquele momento aquela mulher se abriu para o profeta, contou tudo o que estava acontecendo. O profeta pediu que o seu servo fosse até a casa dela, levasse seu cajado, colocasse em cima do menino
mas ela no fundo, no fundo, queria que o profeta fosse na casa dela.